Então, pessoal, na aula passada, o Enio, que está presente na live, falou que está com dúvida no conteúdo de hibridização. É isso, Enio? Isso, professor. Uma parte da dúvida é essa parte aí. Vou mostrar aqui, passar aqui os slides aqui, tá? Parte de hibridização. Eu tentei explicar em uma aula. E aí você pode explicar como é que está a sua dúvida em relação, se você não entendeu foi tudo, o que você quer que eu faça aqui, o que eu explique, tá? Professor, uma coisa que eu não entendi foi essa parte dos orbitais, né? Aqui do 1s2, 2s2, né? Essa Uhum. parte eu entendi, né? Essa primeira parte aqui. Aí que o elétron requer energia para ocupar mais um orbital, Uhum. beleza, né? Agora, o que eu não entendi foi essa parte da, da hibridização, quando libera energia para formar esse sp3 aqui. Como é que forma esses orbitais sp3, né? Uma das dúvidas é essa. Que é assim, ó. Eu tenho aqui a distribuição eletrônica, por exemplo, aqui eu tenho o carbono, né? Carbono tem número atômico 6, tá? Fazer a distribuição do carbono, tá? A distribuição eletrônica, seria o quê? Um S2, 2S2, 2P2, certo? Tem Sim, 6 sim. elétrons. E aí o que a gente observa? De acordo com a distribuição eletrônica do carbono, no estado fundamental, eu só tenho 2 elétrons aqui desemparelhados nos orbitais p. Tá? Como são 3 orbitais, eu tenho o px, eu tenho o py e eu tenho o pz. Tá? Então, o carbono, lá no postulado de Kepler, fala que ele é tetravalente. Né? O carbono faz 4 ligações, compartilha 4 pares eletrônicos. Mas para ele compartilhar 4 pares eletrônicos, que ele precisa ter 4 elétrons desemparelhados. Tá? Ter 4 elétrons desemparelhados. Como ele pode ter os 4 elétrons desemparelhados? Um elétron desse orbital 2s, tá? O elétron aqui vale salientar que ele é do mesmo nível dos orbitais p, tá? São de subníveis diferentes, mas de mesmo nível. Um elétron é promovido para o orbital pz. Aí qual vai ser a distribuição agora? Eu tenho o carbono no estado ativado, né? Porque essa promoção aqui precisa de energia, então vou ter distribuição no estado ativado, 2s1, 2p3, tá? Só que esses orbitais, onde eu tenho esses elétrons, eles são orbitais diferentes, tá? Eu tenho o orbital S, que é um orbital esférico de menor energia, e tem o orbital PZ, que é no formato de halteres, tá? De maior energia, tá? E quando o carbono ele faz 4 ligações, tá? 4 ligações sigmas, que são ligações simples, elas são ligações o quê? De mesma energia, tá? São ligações de mesma energia. Então, para que ela aconteça, o carbono ele precisa utilizar orbitais o quê? De mesma energia, orbitais iguais, ou melhor dizendo, orbitais idênticos. Então, o que explica a teoria, essa teoria da hibridização? Diz que esses orbitais aqui, tanto o 2s como os 3 orbitais p, que estão no segundo nível de energia, vai haver uma fusão entre eles, tá? Esses orbitais eles se misturam e formam orbitais idênticos, tá? Você observa que a energia do 2s ela é menor do que a energia do 2p, tá? O que acontece? Quando eles se fundem, podemos dizer assim, quando ocorre essa fusão, tá? Essa energia dos orbitais agora que eu tenho, ela é menor do que a energia do orbital 2p, porém ela é maior do que a energia do orbital 2s. Olha só,
eu tenho um orbital S. Quantos orbitais P? Eu tenho 3, porque eu tenho PX, eu tenho PY e tenho PZ. Então, um orbital S com 3P vai formar orbitais de que tipo? sp3. Porque essa fusão, essa mistura é entre um orbital S e 3 orbitais P. Quantos orbitais iguais ou orbitais idênticos eu vou ter? 4, porque é um S mais 3P. E aí, em cada orbital agora, eu tenho um elétron desemparelhado. Esses elétrons desemparelhados que eu tenho em cada orbital é que vai permitir que o carbono, quando faz 4 ligações do tipo sigma, ou melhor dizendo, simples, tá? Ele possa realizar essas ligações, digamos assim, iguais se forem com os mesmos átomos, obviamente, né? Se forem com os mesmos átomos. Mas eu quero dizer que a contribuição em termos de orbitais do carbono, elas serão orbitais iguais, né? Orbitais atômicos de mesma energia. No caso, orbitais que eu chamo de orbitais híbridos, tá? Do tipo sp3. Então, toda vez que eu tiver o carbono realizando 4 ligações simples ou sigma, ele vai utilizar os orbitais híbridos do tipo sp3, tá? Compreendeu aí? Professor, Oi. assim, eu entendi que quando vai fazer a distribuição do carbono, fica 2 elétrons desemparelhados, correto? Sim. Tá. Aí, um dos elétrons do 2s2, ele vai, ele vai como se fosse ocupar O orbital 2pz. o orbital 2pz. Beleza. Tá. Aí, esses orbitais, no caso, o orbital 2s1 e os dois px, py e pz, eles vão ter a mesma energia, correto? Sim, quando ocorrer a hibridização. Tá. Quando ocorrer a hibridização, vai ter a mesma energia, né? Sim, Aí, no caso, essa hibridização, ela tem um objetivo de, como fosse nivelar a energia desses orbitais? esses orbitais. Fazer com que a energia deles sejam a mesma. Tá? É isso que vai acontecer. Hum, Aí, por exemplo, você poderia pegar aqui, ó. Você tem aqui o S, orbital S. É que está S1, mas se eu colocasse só S, fica subentendido. uhum, E aqui poderia ser, em vez de 2px, py e pz, eu poderia colocar 2p3. Porque era 2s2, agora é 2s1. sim. E aqui passa a ser o quê? 2p3. Então você pega um S com P3, como é que fica? sp3. Então aí seria o quê? A distribuição eletrônica aqui seria 2sp3. Tá? Seria 2sp3. E aí quantos orbitais eu tenho sp3? 4, porque está misturando aqui um S com 3p. Então são 4 orbitais sp3. Tá? Cada orbital tem um elétron desemparelhado, que é justamente vai ficar espaço para o elétron, digamos, do outro átomo que vai compartilhar com o átomo de carbono. Que nessa estrutura aqui que eu trago para vocês é o metano. Então, o hidrogênio vai utilizar o quê? O hidrogênio vai utilizar o elétron que ele tem, que é o elétron que está no orbital S, para poder compartilhar com o átomo de carbono. E aí, quando ele compartilha com o carbono, o carbono utiliza o orbital atômico. O orbital atômico do carbono é o sp3, para fazer cada ligação. Ele utiliza o orbital atômico sp3. E o hidrogênio utiliza o orbital s. Tá? Quando eles se ligam, a junção do orbital atômico do carbono com o orbital atômico do hidrogênio vai formar o que eu chamo de orbital molecular.
tá? E aí o orbital molecular aí passa a ser de que tipo? sp3s. Porque sp3 é a contribuição do carbono, S é a contribuição do hidrogênio. Tá? Aqui eu trouxe uma imagem também, gráfico diagrama aqui de energia, o orbital 2s, tá? Do carbono, e aqui os 3 orbitais p do carbono. Tá? Quando ocorre essa fusão do orbital S com os 3p, vai formar os orbitais do tipo sp3, um total de 4. Tá? 4 orbitais do tipo sp3 que o carbono vai estar utilizando para fazer suas ligações. Tá? E aí eu coloquei aqui a estrutura, por exemplo, do metano, tá? A molécula aqui, ó, para vocês verem que ela não é plana, ela é tridimensional. Né? Inclusive nós vimos isso ontem, né? Estávamos falando de estereoquímica. Lógico que não se aplica ao metano, porque o metano não tem um centro de quiralidade, né? Mas aqui eu tenho 2 ligações no plano, uma ligação atrás e uma na frente do plano. Tá? O carbono utiliza seus orbitais sp3, hidrogênio utiliza seus orbitais s, formando orbitais moleculares do tipo sp3s. Tá? Essa estrutura ela tem um formato tetraédrico, tá? Que é a geometria do metano, do carbono no metano. Toda vez que o carbono, a hibridização dele for do tipo sp3, a geometria dele é tetraédrica, tá? E o ângulo entre as ligações é de aproximadamente 109,5 graus. O ângulo entre as ligações. Existe uma teoria chamada teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, que fala o quê? Que as nuvens eletrônicas, o que é uma nuvem eletrônica? É uma ligação, é um par de elétron compartilhado. O que acontece? Elas se repelem de modo a ficar a maior distância possível uma da outra. Quanto maior a distância, mais estabilidade vai ter a molécula, porque menos repulsão eu vou ter. Tá? No caso do metano, a maior distância é formando um ângulo aproximado de 109,5 graus. Tá? Entre todas as ligações aí, carbono e hidrogênio. Tá? E com essa repulsão, a molécula adquire um formato de um tetraedro. Por isso que ela é chamada de geometria tetraédrica. Tá? Aí aqui tem os orbitais atômicos do carbono sp3, né? O orbital atômico do hidrogênio é o S. No metano, eu tenho 4 ligações simples, que são designadas como ligações do tipo sigma. E os orbitais moleculares que eu tenho na formação dessas ligações são orbitais do tipo sp3s, porque a contribuição do carbono é com o orbital sp3, que é o orbital híbrido, e o hidrogênio é com o orbital S puro. Tá? S puro, porque hidrogênio não sofre hibridização. Tá? Eu coloquei outros exemplos aqui, ó. Por exemplo, eu tenho hidrogênio, nitrogênio, na verdade, na molécula da amônia, eu tenho oxigênio na molécula da água. Tá? Esses átomos também possuem hibridização. A hibridização deles é chamada de hibridização sem ativação, porque eu não tenho promoção de um elétron de um orbital para o outro. Tá? Mas a hibridização tanto do nitrogênio quanto do oxigênio é do tipo sp3. Tá? A geometria, por exemplo, eu não coloquei aí da amônia, mas a amônia ela tem uma geometria chamada de piramidal. A água tem uma geometria chamada angular. O ângulo entre as ligações da amônia é de 107,3 graus e da água 104,5 graus. Tá? Aí eu trouxe aqui a estrutura do etano. Tá? É um hidrocarboneto do tipo alcano. Tá? Eu tenho aí 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio. Aí a pergunta é, quais são os orbitais moleculares do etano? Você sabe que aí todas as ligações do carbono, que o carbono realiza, são ligações sigmas, ligações simples. Então, se são ligações simples, qual é a hibridização do carbono? Ela é do tipo sp3. Tá?
Carbono faz ligações simples com orbitais do tipo sp3. Então, quais são os orbitais moleculares? Olha, as mesmas ligações que eu tenho nesse primeiro átomo de carbono, eu tenho nesse outro aqui, nesse segundo. Então, eu tenho 6 ligações carbono e hidrogênio na estrutura do etano. 6 ligações carbono e hidrogênio. Então, eu tenho 6 ligações sigmas. Tá? O carbono utiliza a orbital dele sp3 para fazer ligação com o hidrogênio. E o hidrogênio utiliza o orbital o quê? S. Tá? Então, o compartilhamento de elétrons entre o carbono e o hidrogênio ocorre com a sobreposição dos orbitais sp3 do carbono e s do hidrogênio, formando o orbital molecular do tipo sp3s. Só que, além das 6 ligações carbono-hidrogênio, eu tenho uma ligação carbono-carbono. Aqui, ó. A ligação sigma que une os 2 átomos de carbono. Ela é sigma. Qual é a contribuição de um carbono? sp3. Qual é a contribuição do outro carbono? sp3. Então, eu vou ter aí um orbital molecular do tipo sp3-sp3. Tá? E por questão de curiosidade, eu coloquei aqui o comprimento das ligações. Ligação, quando o carbono possui hibridização sp3, o comprimento de uma ligação carbono-hidrogênio é 1,1 angstrom. O comprimento de uma ligação carbono-carbono é 1,54 angstrom. Uma ligação sigma, 1,54. O comprimento de uma ligação carbono-hidrogênio, tá? Carbono com hibridização sp3 é 1,1. Tá? E, professor, essa hibridização só ocorre em ligações simples? Não, Não, né? não. Olha aí um exemplo. Eu tenho um etano aí. Tá? O etano, ele tem ligação dupla. Né? Uhum. Entre 2 átomos de carbono, eu tenho uma ligação dupla. E essa ligação dupla, ela é formada, tá? Aliás, essa ligação dupla, eu tenho 2 pares de elétron compartilhado. Elas são designadas. Quando eu tenho uma dupla, eu tenho uma sigma e uma pi. Tá? A designação é uma ligação, aí é um par de elétrons sigma e um par de elétrons pi. Tá? Quando eu tenho uma dupla. Uma é chamada de sigma, outra é chamada de pi. Tá? Aí o que a gente tem que saber? As ligações pi, elas não ocorrem com orbitais híbridos. Tá? Elas não ocorrem com orbitais híbridos. As ligações pi, elas ocorrem com orbitais do tipo p. E esses orbitais que não sofrem hibridização, eu chamo de orbitais puros. Por isso que eu chamo de orbital p puro. Tá? Então, observa aqui a distribuição eletrônica para o carbono. É a mesma que eu mostrei lá no exemplo anterior. Tá? Aí eu vou ter o quê? A promoção de um elétron do orbital 2s para o 2pz. Aí eu vou ter essa distribuição aqui, ó, 2s1 e aqui, ó, 2p3. Como eu falei, a ligação π ocorre com orbital que não sofreu hibridização e é com orbital do tipo p, que eu chamo de orbital p puro, porque não sofreu hibridização. Então, imagina, fica esse orbital aqui 2pz para a ligação π, que o carbono vai realizar. E quais são os orbitais que vão se misturar? Quais são os orbitais que vão se misturar? Um orbital S com 2 orbitais P. São 3 orbitais. Um S com 2 P. Olha aqui, está marcado aqui em verde. São os 3 orbitais. Um S com 2 P vai formar um orbital híbrido do tipo sp2. Tá? Um S com 2 P forma orbitais híbridos do tipo sp2. Então, toda vez que você tem um carbono com uma ligação π, a hibridização dele é do tipo sp2. Então, por que eu tenho aqui 3 orbitais sp2? Porque a fusão ocorreu entre um S e 2p, formando 3 orbitais. Esses 3 orbitais, com esses 3 orbitais, vão acontecer as ligações sigmas.
Na estrutura do eteno, eu tenho quantas ligações sigmas? 3 ligações sigmas. 2 com hidrogênio e uma com carbono. Porque a outra, ela é do tipo π. E aí, justamente por isso que ficou esse orbital P puro aqui para a ligação do tipo π. As 3 sigmas vão ocorrer com orbitais híbridos e a π com orbital P puro. Tá? É provável que, eu coloquei aqui na mesma linha, que esse orbital P puro aqui, pessoal, ele tem uma energia maior do que esses orbitais aqui sp2. Porque ele não sofreu hibridização. Observa que ele está lá em cima. Quando ocorreu a fusão, essa energia dos orbitais aqui híbridos, ela é maior do que a energia do orbital S, porém é menor do que o orbital 2p. Então, se aqui eu tenho 2p, que é o orbital P puro, ela é maior. Tá? Temos assim, ela é maior. Certo? Só que essa ligação π, ela é uma ligação mais fraca do que as ligações do tipo sigma. Embora a energia desse orbital 2p seja maior. Por quê? Porque essa sobreposição entre os orbitais para formar a ligação π, entre os orbitais p, ela não vai ser tão efetiva quanto a sobreposição que ocorre com os orbitais para formar as ligações sigmas. Tá? Digamos assim, olha, que aqui eu tenho uma ligação, eu tenho esse aqui, ó, eu tenho os orbitais do tipo sp2 do carbono, sp2 de um carbono e sp2 do outro, vão se sobrepor para formar um orbital molecular. Pronto, formou aqui uma ligação. Aí aqui eu tenho os orbitais p, que vão formar as ligações π, vão se sobrepor. Só que essa sobreposição aqui, ela não é tão efetiva quanto essa daqui, ó. Essa daqui ela é mais efetiva, ela é frontal. Essa aqui ocorre segundo o mesmo eixo e essas daqui ocorrem em eixos paralelos. A sobreposição não vai ser tão efetiva quanto essa daqui que ocorre frontal e aí ela acaba sendo mais fraca, tá? Uma possível quebra dessa ligação aí, primeiro que vai ser quebrada a ligação π, porque ela é mais fraca. A sobreposição dela entre os orbitais que formam essa ligação não é tão efetiva quanto aos orbitais que formam a ligação do tipo sigma. Que, no caso, se for ligações entre átomos de carbono, são orbitais do tipo sp2, nesse caso aí. Se for entre átomos de carbono e hidrogênio, eu só vou ter sigma. E aí ela é do tipo o quê? É um orbital molecular do tipo sp2s. Entre dois átomos de carbono, para uma ligação sigma, aí já é um orbital molecular do tipo sp2sp2. Tá? Aí eu trouxe aqui um exemplo, ilustrar aqui. Tá? Eu tenho aqui, ó, a ligação sigma entre dois átomos de carbono. Um carbono utiliza orbital sp2, o outro utiliza orbital sp2, formando um orbital molecular do tipo sp2sp2. Imagina que esse orbital aqui, ó, que está preenchido, ele é o orbital ligante, o orbital que vai formar a ligação ligação π. Observa que essa sobreposição aqui ela não vai ser tão efetiva quanto a sobreposição que ocorreu para formar a ligação sigma. Tá? E esses orbitais aqui são de que tipo? P. É P de um carbono e P do outro. Então, vai formar um orbital molecular do tipo pp. Tá? Vai formar um orbital molecular do tipo pp. Tá? Então, aqui, além da ligação do orbital molecular sp2sp2, eu tenho um pp, que é a ligação π. E ligação carbono-hidrogênio, eu tenho 4 aí. E é do tipo sp2s. sp2 é o orbital híbrido do carbono e S é o orbital puro do hidrogênio. Tá? Quando o carbono tem hibridização do tipo sp2, tá? A molécula, turma, ela vai adquirir uma configuração de um triângulo no plano. Tá? Por isso a geometria ela é chamada de trigonal planar. Tá? Trigonal planar.
Se eu unir aqui, por exemplo, 3 pontos, esse hidrogênio com esse carbono, com esse hidrogênio e esse hidrogênio aqui a esse, eu vou ter um triângulo no plano. Para cada carbono, aí eu tenho um triângulo no plano. A geometria é chamada de triângulo, aliás, de trigonal planar. E o ângulo entre as ligações, se nós pegarmos aqui, pega 360 e divide por 3. Então, a distância aproximada aqui entre as ligações é de 120 graus. Tá? 120 graus. Comprimento das ligações. Quando um carbono sp2 está ligado a um hidrogênio, o comprimento da ligação é de 1,08 angstrom. A ligação carbono-hidrogênio. E a ligação carbono-carbono, ela é 1,33 angstrom. Eu não sei se vocês conseguem observar, mas esses comprimentos que eu tenho aqui, para um carbono sp2, já é menor que para um carbono sp3. Um carbono sp3, lembra que eu falei que é 1,54 a ligação carbono-carbono? Ligação carbono-hidrogênio é 1,1. E aqui já cai ligeiramente, tem uma queda. Tá? Por que ocorre essa queda? Quem sabe me dizer? Porque aí, pessoal, eu tenho um aumento no caráter S, tá? Um aumento no caráter S, tá? Do carbono, caráter S da ligação. Como assim, professor? Um carbono sp2, turma, com hibridização sp2, um orbital, eu tenho aí... como é que eu posso dizer? Eu tenho 33,3% de caráter S. Eu pego 100, ó, olha só. sp3, um S, aliás, sp3 não, sp2, um S2P, eu divido por 3, né? Que é sp2, divido por 3, dá 33,3. Então, 33,3% é de contribuição do orbital S para formar o orbital híbrido sp2. Lá na hibridização sp3, eu tenho um S com 3P. Então, eu pego 100 e divido por 4, dá 25. Quanto de contribuição do orbital S eu tenho? 25%. Os outros 75% é de orbital P. Então, à medida que eu aumento o caráter S da ligação, eu aumento a eletronegatividade do carbono. Eu aumento a eletronegatividade do carbono, eu vou diminuir o comprimento da ligação. Porque qual é a definição de eletronegatividade? Química geral. Qual é a definição de eletronegatividade que nós temos? É a força com que um átomo exerce sobre o par de elétrons de uma ligação. Se o átomo ele é altamente eletronegativo ou ele é mais eletronegativo do que aquele que ele está compartilhando o par eletrônico, o que vai acontecer? Ele vai reter, ele vai puxar esse par eletrônico, essa densidade para mais próximo dele. E se isso acontece, ele diminui o comprimento da ligação. Então, se eu comparar um carbono sp3 com o carbono sp2, o carbono sp2 ele é mais eletronegativo que o carbono sp3. Tá? Por quê? Porque o carbono sp2 ele tem um maior caráter S. Se ele tem um maior caráter S, eu vou ter um menor comprimento de ligação, né? Comparado aí com as ligações carbono-carbono de um orbital, aliás, de um carbono sp3 e também carbono-hidrogênio de um carbono sp3, tá? Comparando sp3 com sp2. Eu coloquei a estrutura aí do formol, tá? Aí eu tenho ligação π, só que não é com o carbono, como no exemplo anterior. Nós colocamos lá a molécula do eteno. Aí eu tenho a molécula do formaldeído, ou aldeído fórmico, ou, como é o nome dele? Vocês que já viram a parte de funções orgânicas. Um carbono prefixo met, infixo an mais al. Metanal. Não é isso? Pois é, gente. Esse carbono aqui ele tem hibridização sp2.
Por que ele tem hibridização sp2? Porque ele tem uma ligação pi. Eu tenho uma dupla aqui com oxigênio, tá? Eu tenho dois pares de elétron compartilhado, então eu tenho aqui um par chamado de sigma e tenho outro chamado de pi. Se ele tem uma ligação pi, e eu já falei para vocês que a pi só ocorre com orbital p puro, lembra, você mentalizando, ó, a distribuição eletrônica do carbono. Aí eu tenho ele no estado ativado, tem 3 orbitais lá, 3 elétrons. Vai ficar reservado um orbital p puro para a ligação pi. Vai sobrar o quê? Um S com 2p, que é os que vão se fundir e formar orbitais híbridos. Tá? E esses orbitais híbridos vão contribuir na formação das ligações sigmas e o orbital p puro na formação da ligação pi. Certo? Então aí, gente, olha, analisando aqui quais são os orbitais moleculares que eu tenho na molécula, na estrutura do formaldeído. Na estrutura plana aqui. Eu tenho 2 ligações iguais, carbono e hidrogênio. Se são ligações sigmas, então é com orbital híbrido. Qual é o orbital híbrido desse carbono? sp2. Então, 2 ligações sigma, contribuição do carbono sp2, contribuição do hidrogênio S. Eu tenho uma ligação pi, que é do carbono com o oxigênio. O carbono contribui com o orbital P e o oxigênio também contribui com o orbital P. Por que o oxigênio contribui com o orbital P? Qual é o número atômico do oxigênio? É 8. Fazendo a distribuição, é 1s2, 2s2, 2p4. Se eu tenho 2p4 e o subnível P tem 3 orbitais, mas eu tenho 4 elétrons, vão ficar 2 orbitais P semi-preenchidos. Se fica 2 orbitais P semi-preenchidos, são justamente esses orbitais P semi-preenchidos que o oxigênio utiliza para compartilhar, fazer suas ligações. Tá? Então, uma ligação sigma do tipo P do carbono, contribuição, e P do oxigênio. É o orbital molecular do tipo PP. Além disso, eu tenho uma ligação sigma aqui, pessoal. Carbono-oxigênio. Se a ligação sigma, qual é a contribuição do carbono? Com orbital não, aliás, com orbital híbrido. O carbono faz ligações simples ou sigma, na verdade. Ligação sigma com orbital híbrido. Então é sp2, que é a hibridização dele. E o oxigênio, embora seja sigma, mas é com orbital do tipo P, porque o oxigênio ele só realiza suas ligações com orbitais do tipo P. Nós vamos fazer a distribuição eletrônica, nós vamos observar que os orbitais semi-preenchidos são orbitais do tipo P. Tá? Alguma dúvida aí? E, professor, mas no caso, essa ligação pi, né, entre o carbono e o oxigênio, ela já não está, tipo assim, englobando tanto a ligação, no caso, a sigma e o pi? Não. Porque pi aí é só um par compartilhado. É só, entendeu? Não são os dois. Tá. Quando eu tenho aqui 2 pares de elétron compartilhado, carbono e oxigênio, aqui um é designada como sigma e a outra é designada como pi. Tá? Então aqui eu tenho 2 pares de elétron compartilhado. Tá? Um par de elétron compartilhado é do tipo pi. Contribuição do carbono com orbital P, contribuição do oxigênio com orbital P. Tá? A ligação sigma, nós suponha que seja essa ligação aqui abaixo. A contribuição do carbono é sp2, porque é ligação sigma. Eu já falei para vocês. Ligação sigma para o carbono é sempre com orbital sp2. E o oxigênio sempre vai contribuir com orbital do tipo P, independente se essa ligação seja pi ou sigma. Porque ele só tem orbital P semi-preenchido. Tá? E agora um outro exemplo. Nós falarmos do último tipo de hibridização do carbono. Já vimos sp3, vimos sp2. E eu tenho a última hibridização do carbono, que é chamada de sp. Por que ela é sp? Eu tenho a molécula aí do etino,
também chamada de acetileno, né? É um gás. O acetileno, ele tem uma ligação chamada de tripla. Toda vez que eu tenho uma tripla, eu tenho um par de elétrons sigma e 2 pares de elétrons pi. Imagina assim, ó, tem uma ligação tripla. Isso aqui, pessoal, isso aqui está conectado aqui, olha, ela é a ligação sigma. Por que ela é sigma? Porque essa sobreposição aqui ela é mais efetiva. E comparando aqui as três, ela é a mais forte. Se ela é a mais forte, a sobreposição é frontal entre os orbitais, quando vão formar a ligação, compartilhamento de um elétron de um átomo de carbono e um elétron de outro átomo. Por isso, e ela é mais forte, comprovadamente. E aí eu tenho as outras duas. A sobreposição ocorre segundo eixos paralelos. Não é tão efetiva, por isso é mais fraca. São mais fracas. Tá? Então eu tenho aí um par de elétrons sigma e 2 pares de elétrons pi. E eu já falei para vocês que se a pi ela é realizada com orbitais p, então tem que ficar 2 orbitais p do carbono sem hibridizar. Eu chamo de orbitais p puros, para que essas ligações pi aconteçam. Tá? Então, olha só. A hibridização vai ocorrer entre um orbital s e um orbital p. Tá? Vai ocorrer entre um orbital s e um orbital p. Vai ficar o quê? 2 orbitais híbridos do tipo sp. E aí eu tenho esses 2 orbitais aqui, p puros, e ficaram reservadas para as 2 ligações pi que o carbono vai fazer. Ele não faz 4? Sim, faz 4. Compartilha 4 pares eletrônicos. As 2 ligações sigmas ocorrem com orbitais sp e as 2 pi com orbitais p puro. Certo? Lembrando, como eu falei para vocês, aqui está no mesmo nível, mas esses orbitais pi aqui ele tem energia maior do que esses orbitais sp, tá, pessoal? Aí aqui, ó, na molécula, eu tenho aqui, ó, a sobreposição sp-sp. Tá? Para formar a ligação sigma. Eu teria, digamos assim, aqui em paralelo a sobreposição pp, e aqui eu tenho a sobreposição também pp. Deixa eu mostrar para vocês, eu estou aqui com um modelo de bolas, eu vou tentar formar aqui para vocês. Para fazer aqui a estrutura do etino. Olha, aqui eu tenho uma ligação. Vocês conseguem visualizar aqui? Sim. Sim. Aqui, 2 átomos de carbono. A ligação sigma aqui já aconteceu, ó. Eu vou ter contribuição de um elétron desse carbono, um elétron desse. Aí vão compartilhar um par de elétrons, a sobreposição aqui sigma. Pronto, aconteceu. É a mais forte. Tá? É a ligação mais forte. Essa daqui, olha, ela vai acontecer segundo o eixo paralelo. Observa que essa ligação aqui, pessoal, ela vai ocorrer assim, ó. É tanto que ela vai curvar. Ela vai ter uma deformação, digamos assim. Que é sobreposição. Ó, vai ficar assim, ó, quando faz a segunda. Essa ligação aqui, π, ela adquiria esse formato. Ó, olha aqui, ó, como fica. Tá? A sobreposição não é tão efetiva. Tá? E aí eu vou ter a terceira ligação. Carbono-carbono, ligação π. Pronto, aqui eu tenho as 3 ligações, ó. Olha só. As 3 ligações. E aí, eu tenho mais uma ligação carbono-hidrogênio aqui. E aqui eu tenho mais uma ligação carbono-hidrogênio, formando a molécula do etino. Olha aqui. Tá? Certo? Molécula do etino. Então, se essa ligação aqui, que eu estou segurando, se eu disser que ela é uma ligação sigma, essas outras duas aqui, elas são π.
E ainda tenho essa ligação sigma aqui, carbono e hidrogênio. Tá? Certo? A configuração dessa molécula, turma, a repulsão entre os pares eletrônicos aqui, elas acontecem de uma forma que forma aqui, ó, um ângulo de 180 graus. O núcleo dos átomos que participam dessas ligações aqui nessa molécula, eles estão alinhados. Por isso eu falo que a geometria, quando o carbono ele tem hibridização sp3, ela é sp, a geometria é linear, tá? A geometria da molécula é linear, certo? Ok? E o que mais eu tenho que falar para vocês? Pessoal, o comprimento. Essa ligação aqui, ó, carbono, o carbono é sp e o hidrogênio orbital s. Qual é o comprimento dessa ligação? Carbono e hidrogênio, 1,06 angstrom. E o comprimento da ligação carbono-carbono, 1,2 angstrom. Observa que já cai mais ainda. Por que que cai? Porque o caráter S do carbono ou do orbital, dos orbitais, aumenta. Como assim, professor? Olha, quando você tem hibridização sp, turma, quais são as contribuições? Ó, um orbital S e um P. A hibridização é sp. 50% de S e 50% de P. À medida que eu aumento o caráter S da ligação, eu aumento a eletronegatividade do carbono. Porque os orbitais S são orbitais que estão mais próximos do núcleo. Se o núcleo é positivo, eu vou ter uma maior atração por elétrons. Não é isso? Esses orbitais estão mais próximos do núcleo. Eu vou ter uma maior atração por elétrons. Se eu vou ter uma maior atração por elétrons, porque a definição de eletronegatividade é a força porque um átomo exerce sobre o par de elétrons de uma ligação, e essa força vai ser maior, o que vai acontecer com o comprimento da ligação? Vai diminuir, devido ao aumento da eletronegatividade do carbono. Saindo, pessoal, olha, de hibridização sp3, sp2 e sp, nessa ordem, eu tenho o aumento do caráter S e aumento da eletronegatividade. Tá? Quanto maior o caráter S, maior a eletronegatividade do carbono. Tá? Vou passar aqui. E aí eu tenho a ilustração aí dos orbitais. Não, aqui está errado. Isso aqui, deixa eu ver se eu voltei. Está errado. Isso aqui é sp3. Eu tenho essa molécula aí, eu trouxe uma molécula diferente do propadieno. Tá? Do propadieno. Não é mais o etino aí, é o propadieno. Quais são os orbitais moleculares envolvidos? Primeiro, turma, vamos pegar as ligações aí carbono e hidrogênio? Carbono e hidrogênio, eu tenho 4, não é isso? 4 ligações aí, sigmas, carbono e hidrogênio. Qual é a hibridização dos carbonos aí da extremidade dessa cadeia? Qual é a hibridização de cada carbono aí, da extremidade da cadeia? Eu falo os carbonos da ponta. sp2. Professor, não é sp? Não, é sp2. Por que é sp2? Porque os carbonos da extremidade só tem uma ligação pi. Então é sp2. Então a contribuição do carbono é sp2 e o hidrogênio é S. Então eu tenho um orbital molecular do tipo sp2s. Certo? O que mais, turma? Duas ligações pi, né? Sim, tem duas ligações pi. Deixa eu lembrar aqui se eu peguei foi os carbonos aqui, ligação entre os da extremidade ou foi o do meio. Os carbonos da extremidade, pessoal,
Olha, os carbonos da extremidade. Aliás, eu peguei do meio aqui. Eu tenho duas ligações sigma. Carbono aqui do meio da cadeia, o carbono 2. Eu tenho duas ligações sigma e duas pi. Duas sigma, ela é de que tipo? Esse carbono do meio ele tem hibridização sp, porque ele tem duas pi. E os carbonos da extremidade? sp2. Além disso, eu tenho duas ligações pi. Esse carbono aqui do meio, quanto os da extremidade, para eles realizarem a ligação do tipo π, serão com orbitais do tipo p. Então, é p de um carbono, p do outro. Tá? Ok? E, professor, as ligações π só ocorrem no orbital P, no caso, né? É isso? Com orbitais p. Isso. Beleza. Orbitais chamados, por isso se chama de orbitais p puros, porque eles não sofrem hibridização. Tem que lembrar de uma coisa: orbitais p puros, que não ocorrem hibridização. Não sofreram hibridização. Certo? Aqui é uma tabela de resumo, que ele fala hibridização, ângulo de ligação, comprimento das ligações carbono-carbono e comprimento também das ligações carbono-hidrogênio. Tá? E tem também a força da ligação. Tá? Alguma dúvida, mas a gente pode... A minha, assim, foi a minha que eu tinha para tomar como base para estudar, já foi esclarecida mais, né? Certo. A Ah, Josiane também estava com dúvida sobre... Josiane, do Polo São João dos Passos, estava com dúvida sobre hibridização. Falou na live passada. Também ela estava com dúvida com relação à nomenclatura. essa parte da nomenclatura, professor, tem coisas que eu lhe disse até na aula passada, né? Uhum, A aula de ontem eu estava no serviço, aí não consegui assistir. Que era em relação a aquela parte das regras de nomeação, né? uhum. Aí eu queria que o senhor me tirasse essa dúvida minha, por favor. Deixa eu abrir aqui o slide. Então, vou fechar esse. Vou atualizar aqui. Funções orgânicas. Vou dividir em parte 2. Não sei o que eu tenho aqui. Vou abrir aqui essa parte 2. Eu acho que eu coloquei aqui nessa parte de funções orgânicas, como a aula era só 15 minutos, eu acho que eu coloquei só de hidrocarboneto, exemplo. Qualquer coisa, eu abro aqui a lista de exercício. Vocês já entregaram essa atividade, né? Sim, senhor. Que tem aqui função química. Aí eu tenho aqui regra de nomenclatura. Sempre que eu vou dar o nome a um composto orgânico,
Eu tenho que levar em consideração a quantidade de carbonos que eu tenho, por exemplo, na cadeia principal, tá? A cadeia principal é aquela que contém o maior número de carbonos, o maior número de insaturações, o maior número de ramificações, tá bom? E aí, para cada quantidade de carbono, eu tenho um prefixo. Aí, ó, para um carbono, MET, 2Et, 3-prop, 4-but, 5-pent, 6-hex, 7-hept, 8-oct, 9-none, 10-dec, 11-undec, 12-dodec, 13-tridec, e assim vai. Tá? Eu tenho que levar em consideração também a natureza das ligações. Ligações que eu tenho entre átomos de carbono. Se são só ligações simples, o infixo é an. Se for uma ligação dupla, é en. Se for duas duplas, é dien. Às vezes se usa adien para... Essa é uma questão de pronúncia. Como vai soar a pronúncia da palavra, mas não é obrigatório usar esse a. Tá? Eu tenho atrien. Tá? Se for duas duplas, se for três duplas, trien. Se for uma tripla, in. Se for duas triplas, diin. Se for três triplas, triin. E assim sucessivamente. Se for uma dupla e uma tripla, enin. Tá? Aí eu tenho os sufixos. Por exemplo, eu tenho que reconhecer a função, saber identificar a função orgânica. Se é um composto constituído só de carbono e hidrogênio, são os hidrocarbonetos. Se eu tenho hidroxila ligada a carbono saturado, é álcool. Se é hidrocarboneto, o sufixo é O. Se é álcool, o sufixo é OL. Se eu tenho o grupo carbonila entre carbonos, é cetona. Aí o sufixo já é ona. Se eu tenho o grupo formila ou aldoxila, ou também é a carbonila ligada a hidrogênio, a função é aldeído, o sufixo é al. Tá? Se eu tenho o grupo carboxila, a função já é ácido carboxílico, o sufixo é oico. Tá? E assim sucessivamente, assim vai. Cada função eu tenho um sufixo diferente. Tá? Eu tenho que saber as regras de nomenclatura de cada função. Para dar o nome de um composto. Geralmente os compostos, eles têm nomes oficiais. Pelo menos cadeias que não são tão complexas. Porque quando são muito complexas, existe um nome para essa estrutura, tá? E esse nome ele não segue regra, tá? Com estruturas muito complexas, tá? Com muito átomos de carbono, certo? Mas, assim, as estruturas, digamos assim, relativamente menores, têm nome oficial e, às vezes, tem um nome usual também, tá? O nome usual é o nome que é mais comum, digamos assim, ou que ele é mais conhecido comercialmente, como é que ele é comercializado. Geralmente se usa nome usual, tá? Por exemplo, o ácido carboxílico com 2 carbono. Ele é conhecido comercialmente como ácido acético, né? Ele é mais conhecido como ácido acético. Mas o nome oficial dele, tá? Embora o nome ácido acético também seja aceito pela IUPAC, o nome usual, o nome oficial dele é ácido etanóico, tá? Porque para eu dar o nome de um ácido carboxílico, eu escrevo a palavra ácido, prefixo referente à quantidade de carbonos. Então, se é um ácido com 2 carbonos, é et. Eu só tenho ligações simples entre os átomos de carbono e fixo é an. E o sufixo para ácido carboxílico é oico. Então, o nome do ácido é ácido etanóico. O nome usual dele é ácido acético, que é o ácido presente no vinagre. Tá? Aí trouxe aqui algumas funções orgânicas, grupo funcional, regra de nomenclatura. Esse slide foi disponibilizado para vocês. Exemplo, como é que dá o nome de um composto orgânico. Tem algumas estruturas aqui com seus nomes, por exemplo, etano, clorometano, etanol, propanona, metanal ou formol. Tá? E aí, pessoal, vocês precisam pegar aquele fascículo também, dar uma estudada nas funções, nas regras de nomenclatura. Lá está tudo muito bem explicado, está bem didático, uma linguagem bem fácil, bem compreensiva, tá?
Eu acho que, por exemplo, aqui vocês têm dúvida? Eu acho que não, né? E, professor, a minha dúvida era nessa parte Uhum. dessa parte aí da prioridade. Identificar, assim, o que seria uma insaturação, a ramificação, né? Para, no caso, para dar o nome, né? Certo. Vou pegar, olha, por exemplo, esse exemplo aqui que está do lado direito, essa cadeia, ela é insaturada. Por que ela é insaturada? Porque tem um par de elétrons pi ali entre os carbonos 3 e 4. Ela é insaturada. Toda vez que eu tiver uma ligação dupla ou tripla entre carbonos, a cadeia é classificada como insaturada, tá? Aí eu tenho, ela também é ramificada. Eu tenho no carbono 5, no carbono 8 e no carbono 9 ramificações. E o nome dessas ramificações, vocês têm que estudar aqui nomenclatura de radicais, tá? Nomenclatura de radicais. Principalmente os alquilas e arilas, que são os mais comuns. Na verdade, vocês têm que estudar tudo. Vocês vão ser professor, né? Tem que estudar alquila, arila, alquilideno, arileno. Tem que estudar tudo. A partir de radicais, tá? O livro de química orgânica tem falando sobre radicais, tá? Que são estruturas, átomos ou grupo de átomos que apresentam elétron não compartilhado. Isso é formado na presença de radiação ultravioleta, uma reação com temperatura elevada, tá? Temperatura, radiação UV, são condições para a formação de radicais. Tá? É quando eu tenho uma clivagem, ou melhor, uma quebra de uma ligação covalente de maneira homogênea. A ligação é quebrada, mas cada um dos átomos ficam com a metade dos elétrons da ligação. Tá? E a regra para nomenclatura de radical é simples. É só um prefixo mais terminação. Prefixo mais il. Por exemplo, se tem um carbono, ele for uma alquila, que é derivado de alcano, é metil. Tem 2 carbonos, é etil. Tem 3, é propil. Mas quando eu tenho a partir de 2 carbonos ou 3, eu já tenho possibilidades diferentes. Por exemplo, eu tenho 3 carbonos, pode ser propil. Se essa valência estiver na extremidade da cadeia, mas se estiver no meio, já vai ser isopropil. Tá? Quando eu tenho 2 carbonos, ele pode ser etil, mas se ele tiver uma dupla carbono, aí já vai ser etenil, ou ele não é mais um arila, ele é um alquenila, ele é chamado de vinil, tá? Etenil ou vinil. Aí tem que estudar, pessoal, tem que dar uma olhada nisso daí. Mas aqui eu tenho só radicais arilas, eu tenho aqui um metil no carbono 5, eu tenho aqui no carbono 9 metil, e no carbono 8 tem 2 carbonos, aqui eu tenho um etil. Por que eu escolhi esse sentido aí para numerar a cadeia? Porque a prioridade é o seguinte, pessoal. Grupo funcional ganha, aliás, grupo funcional ganha de insaturação, que ganha de ramificação. Então, grupo funcional, insaturação e ramificação. Como a função aí é hidrocarboneto, em hidrocarbonetos eu só posso ter insaturação ou ramificação. Então, quem é que ganha aí na prioridade? Quem tem prioridade? Insaturação. Se eu numerar no sentido da direita para a esquerda, a insaturação recebe posição 3. Se fosse o contrário, eu teria o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seria uma numeração maior, né? Então, por isso eu escolho da direita para a esquerda, porque a insaturação recebe a menor posição. Aí, para eu dar o nome do composto, como é que fica? Eu, primeiro, indico as posições e nome dos substituintes, que eu também chamo de radicais, em ordem alfabética. No carbono 8 eu tenho etil, então eu coloco o número 8, hífen, etil. Hífen, aí eu coloco a posição 5, que é um metil. Só que metil eu tenho 2 e são iguais. Então, eu coloco 5
que é a posição de um, e 9, que é a posição do outro. Então, é 5,9. Hífen. Aí eu uso um prefixo multiplicador di. O nome do radical é metil. Cadeia principal tem 10 carbonos. Dec. Hífen. Posição 3. Essa posição 3 é o quê? É a posição, é o carbono da dupla. É o primeiro carbono aqui que aparece a dupla. Hífen. Se é uma dupla, o infixo é en e o sufixo é o. Então, o nome do composto é 8-etil 5,9-dimetil dec 3-eno. Professor, se você falou que é a ordem alfabética, porque o etil veio primeiro do que o 5,9-dimetil. Etil é o nome do radical. E os dois outros, que são iguais, o nome dele é metil. M vem depois de E. Aí tá dimetil, porque di é um prefixo multiplicador, para dizer que os dois radicais são iguais. Mas o nome do radical não é dimetil, o nome do radical é metil. Tá bom? Professor, Oi. no caso, a ligação dupla está entre o 3 e o 4. Por que não seria 4 também? Não, só indica o primeiro carbono que aparece a ligação. Só indica o primeiro. Certo. Com menor numeração. Tá? Tá certo. Assim, e é bom que vocês não confundam uma coisa. Eu posso ter mais insaturações em uma cadeia? Eu posso, pessoal, ter mais insaturações. Aí eu indico a primeira que aparece nessa insaturação aqui, que é 3. Se eu tivesse o outro em 5, no carbono 5, eu indicaria também. Só que seria o quê? DEC 3, 5. Se fosse duas duplas, aí seria 3, 5 dieno. Tá? Di porque eu tenho duas duplas. Tá? Então, indicar as primeiras posições de cada insaturação, que no caso eu estou levantando uma hipótese aí de que poderia ter no carbono 3, no carbono 5. Tá? São os primeiros carbonos que aparecem, essas saturações. E na lista lá, vocês sentiram dificuldade para dar o nome? Eu tive dificuldade mais na hora de montar a cadeia. De fazer a cadeia? Sim. Vocês acreditam que eu tenho a cadeia para dar o nome? Eu acho mais difícil, por exemplo, o aluno dar o nome a partir da cadeia do que fazer a cadeia a partir do nome. Porque, gente, olha, para vocês fazerem uma cadeia a partir do nome, você pega logo ó, a cadeia principal, vê a quantidade de carbonos e coloca. E aí depois vocês vêm colocando os substituintes e insaturações, caso existam. Pronto, fechou. Aí completa a tetravalência com hidrogênio. Tá? Eu acho mais fácil fazer a estrutura a partir do nome. Então, eu acho que o aluno encontra... É para ele encontrar mais dificuldade do que ter a estrutura para dar o nome. Porque às vezes o aluno tem a estrutura, mas ele não consegue lembrar o nome dos substituintes. Tá? Mas se ele tem o nome, eu acho que fica mais fácil ele fazer a estrutura. Isso aí, turma, é assim, olha. Vocês não vão ver hoje e amanhã já está fazendo diversas estruturas, não. Isso aí é algo que vocês têm que fazer todo dia. Tem que pegar, estudar, vai pegando livros, fazendo questões, identificando funções, dando nome, da mais simples para as mais complexas. Tá? Pega de cadeia normal, depois pega de cadeia ramificada, só hidrocarboneto, depois pega outras funções, depois pega de cadeia cíclica, cadeia ramificada, insaturada, aí pega cadeias fechadas, pega biciclos também, tá? Aí vai. Assim, eu quando aqui nos alunos aqui do ensino regular, eu não costumo muito, assim, essa parte de funções eu já deixo mais para eles, né? O aluno correr atrás dessa parte aqui toda de funções orgânicas, porque vocês eu não conhecem muito assim, o perfil da turma, mas eu
já deixo para eles isso daqui. Eu já entro mais assim na parte de propriedades físicas, reações, acidez e basicidade, parte de efeitos eletrônicos, efeito ressonante, efeito indutivo, efeito hiperconjugativo, entendeu? Intermediários reacionais. Eu já acho essa parte de funções aí mais trivial, então eu já deixo com eles. Aí a gente vai trabalhando ao longo da disciplina. Trabalhando. Tá? E assim, tem aluno que está aí, veio do ensino médio, mas assim, tem alunos que, embora tenham vindo, digamos, 2023, eu estava terceiro ano do ensino médio, mas às vezes a gente sabe que tem as questões, né, que às vezes os professores não conseguem trabalhar todo o conteúdo de funções orgânicas, não por isso que eu sugeri aquela pesquisa lá para vocês fizessem lá nas escolas, que inclusive dá ser disponibilizado para vocês ainda, fazer a pesquisa como é que está o ensino de química orgânica, né? E tem professor que não consegue trabalhar nem todas as funções orgânicas, né? Então, assim, tem aluno que entra na universidade e não conhece tudo, sabe identificar ainda os grupos funcionais. É assim, gente, o curso de vocês, vocês têm as disciplinas, mas ao longo de todo o curso, vocês têm que irem estudando, tá? Disciplinas que já passaram, disciplinas que ainda vão acontecer, vocês têm que irem estudando o tempo todo. Tem que ir buscando em livros, estudando, tá? E é assim. Ah, eu fiz química orgânica, aprendi pouca coisa. Tem que ir buscar, tem que ir atrás, tem que pegar livro, estudar o tempo todo. Como eu falei para vocês na aula passada, eu tenho dificuldade. Pegar um livro, esse livro, o nível de abordagem dele já é um pouco mais complexo, mais difícil a linguagem dele. Pega um mais fácil, para depois você pegar esse. Tem uma linguagem bem mais difícil, tá? Pega uma linguagem mais compreensível e vai estudando todos os dias. E aí vai só elevando, subindo o nível, e aí daqui a pouco vocês vão estar dominando aquilo que vocês não dominavam. É assim que acontece, é assim que tem que ser, tá? Eu vou abrir aqui a lista de exercícios sobre funções. Vocês falaram que já entregaram, né? Essa lista a gente entrega corrigida, que é para... Utiliza ela, né, como gabarito. Tem essas estruturas aí, olha. Essa primeira estrutura aqui é simples, né? Acho que vocês conseguem fazer. Como é que ficaria o nome dessa primeira questão aí, dessa letra A? Daí eu vou numerar ela, pessoal, da esquerda para a direita, tá? Porque a insaturação vai receber posição 2. E aí eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos na cadeia principal. 6 carbonos na cadeia principal. Carbono 5 eu tenho uma ramificação radical aí, metil. Como é o nome do composto, então? Fica 5-metil X2-eno. Né? 5-metil-X2-eno. Na letra B, eu tenho uma estrutura... A cadeia principal ela é fechada, é um anel de 6. Eu tenho uma insaturação. Eu falei para vocês que a insaturação tem prioridade. Então, o carbono 1 vai ser esse carbono aqui, ó. Esse carbono aqui, ele é o 1 da ramificação, da insaturação. E esse aqui é o 2. E esse aqui é o 3 da ramificação. Esse é o 4.
esse é o 5 e esse é o 6. Como é que fica o nome do composto? O nome do composto fica o seguinte: 3-metil, o metil está no carbono 3. A cadeia fechada, então, começa com a palavra ciclo, aí X, porque tem 6 carbono, N, porque tem uma dupla, e O, porque a função é hidrocarboneto. Então, é 3-metil-ciclohexeno. Professor, e a posição da dupla? Você pode colocar 3-metil-ciclo-X1-eno. Mas quando você diz que o metil está na posição 3, fica subentendido que a insaturação está na posição 1. Por isso que não há necessidade. Se você não colocar, não tem nenhum problema. Mas se colocar também não está errado. Tá bom? Carbono aqui, aliás, estrutura aqui na letra C. Tá? A letra C eu tenho 2 átomos de cloro. E aqui eu tenho uma insaturação, né? Como é que fica o nome do composto? Aqui eu tenho, ó, carbono 1, carbono 2, 3, 4. É isso? Então, como é que fica? 4, 4 são 2 átomos de cloro aí, pode ser 4, 4 de cloro. A cadeia tem quantos carbonos? A cadeia fechada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 4 de cloro deceno. 4, 4 de cloro deceno. É isso? Alguma dúvida aí, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É só vendo que eu errei mesmo. Oi? É só vendo que eu errei. Tá certo. E essa letra D aí, como é que fica? Olha, aqui eu tenho a cadeia fechada com 5 carbonos, tá? Cadeia fechada com 5 carbonos e tem uma insaturação aí no anel. Mais uma dúvida da letra C. Teria necessidade de colocar o 4 duas vezes, sendo que é o, já aqui diz que é de cloro, que está então, sendo que ele é 2 vezes, né? Olha, assim, nos desenhos que a gente olha, coloca-se. Coloca. Tá. Tá no mesmo carbono, mas repete. Tá? Tá bom. Aí aqui, pessoal, a gente faz o seguinte, ó. Hoje não, sua mulher, tá? Professor, essa última aí eu coloquei 5-etilpentano. Não sei nem se está certo. 5-etilpentano. Acho que deve ter errado. A gente coloca o seguinte, essa daqui, ela é... Esse grupo aqui, com uma dupla, ele é um metileno, tá? Ele é um metileno. E aí, eu posso fazer o seguinte, eu chamo ele de metileno, e essa cadeia aqui, principal, é um ciclopenteno, tá? É ciclopenteno, onde eu tenho uma insaturação aqui no carbono 2. Então, fica metileno, ciclopente 2-eno. Metileno, ciclopente 2-eno. Porque a ligação dupla eu errei. Botei ligação simples. No caso, seria 2 ligações duplas.
Eu tenho duas ligações duplas. Mas aí, como eu já estou dizendo que esse aqui é um metileno, já está subentendido, né? Por causa do N, né? Uhum. Olha aqui, eu coloquei algumas estruturas para que vocês fizessem aqui o nome. Qual foi a estrutura aí que vocês sentiram mais dificuldade em fazer dessa da terceira aí? E aí ele já deu o nome para vocês fazerem a estrutura. Alguém? Professor, assim, agora que eu vim tirar realmente as dúvidas que eu estava, né? Que eu vim tirar, eu acredito que a que eu fiquei mais em dúvida foi essa que tinha a letra D e a letra E, que tinha esse cis e esse Z. Eu não sei o que significa. Esse cis e esse Z. É, Ontem eu coloquei para vocês, na aula sobre estereoquímica, lembra? Esse cis é quando os ligantes de maiores prioridades do carbono estão do mesmo lado. E o Z também. Tá? Olha, aqui eu tenho cis 4-metil pente 2N. Imagina, a estrutura tem 5 carbonos. No carbono 2 eu tenho uma dupla. Tá? No carbono 2 eu tenho uma dupla. Carbono 2 eu tenho uma dupla. E ele fala ainda que no carbono 4 eu tenho um metil. Vou mostrar aqui a estrutura para vocês. Letra D. Olha aqui, ó. Tem aqui, ó, carbono. Aqui, carbono 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2 eu tenho uma dupla. Esse carbono aqui é o 2. E no carbono 4 eu tenho metil. Esse aqui, ó, tem um metil. Se eu traçar um plano em relação ao carbono da dupla, eu vou observar que os ligantes de maiores prioridades, que no caso é esse metil aqui, e esse isopropil, estão do mesmo lado. Por isso esse isômero aqui, esse composto, ele é do tipo cis. E os hidrogênios também estão do mesmo lado. Ele é do tipo cis. Tá? uhum. Já o isômero Z, que é o E, 2-bromo-pente-2-eno, 5 carbonos também. Eu tenho uma dupla no carbono 2 e tenho um bromo também no carbono 2. Os ligantes de maiores prioridades são do mesmo lado, porque ele é do tipo Z. Tá? Olha aqui, ó. Carbono 1, carbono 2. Eu tenho um bromo no carbono 2, eu tenho uma dupla. Tá? E aqui eu tenho 5 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Os ligantes de maiores prioridades aqui de cada carbono, aqui é o etil e aqui é o bromo. Eles estão do mesmo lado. Então, esse isômero ele é do tipo Z. Falei para vocês, ó, que geralmente os livros fazem essa associação. Quando eu tenho um alceno tetrasubstituído, que é o caso desse aqui, geralmente se usa a nomenclatura EZ. Porque, olha, metil é diferente de bromo, e aqui hidrogênio é diferente de etil. Então, todos os substituintes são diferentes, todos os 4. E aí eu falo que ele é tetrasubstituído. Tá? Talvez a dúvida de vocês também tenha surgido quando eu coloco, por exemplo, aqui, ó, 2. Ó, vou pegar essa letra C aqui, ó. 7. 1,2 de metil butil tridecano.
Aí não tem mistério também, pessoal. Ó, tridecano, está dizendo que a cadeia tem 13 carbonos. Tem 13 carbonos. No carbono 7, eu tenho um substituinte. Tá? Esse substituinte, ele é um butil. Butil é um substituinte com 4 carbonos. É um radical alquila, com 4 carbonos. Valência na extremidade da cadeia. E aí eu pego no primeiro carbono desse substituinte, coloco um metil, e também no carbono eu coloco um metil. É simples, parece difícil, mas é simples, olha só. Vai a letra C, né? Olha aqui, ó. 13 carbonos na cadeia principal, 13. No carbono 7 eu tenho um butil, olha. 1, 2, 3, 4. No primeiro carbono do substituinte tem um metil. No segundo carbono do substituinte também um metil. Então é por isso que o composto ele é 7, 1,2 de metil, butil tridecano. Tá? Eu fiz isso aí, pessoal. Acho que esse aí foi o único que eu acertei. Olha, isso parece ser o mais complexo, mas não é fácil, né? Alguma dúvida mais, pessoal? Se tiverem, deixa eu ver quantas pessoas estão aqui na live. Tem 14 só, né? Se tiverem. Professor, explica também dessa, se eu não me engano, o nome é Taxol. Não estou com a atividade aqui, olhando. Qual? A nona do Taxol. A nona? Isso. Aí é uma estrutura, turma. Um composto, né, que ele fala que é um quimioterápico, né? É usado no tratamento oncológico. E ele fala que é um diterpeno. Taxol. E esse composto, ele é um composto de função mista. Lembra que eu falei para vocês que quando é uma estrutura complexa, ele tem um nome usual, não tem um nome, digamos assim, oficial, mas que esse usual é aceito pela IUPAC. É esse Taxol. Tá? Não tem regra para a nomenclatura desse composto aí. Mas o que eu posso fazer é identificar as funções aí presentes nesse composto, as funções orgânicas. Quais são as funções orgânicas que eu tenho? Analisando aí, pessoal, olha, bem aqui na extremidade da cadeia, eu tenho essa carbonila aqui ligada a um hidrogênio, tá? Um radical acila ligado a um hidrogênio, não, um nitrogênio aqui. Essa função aqui, ela é amida, tá? Tem uma função amida. Aqui eu tenho hidroxila ligada a carbono saturado, é álcool. Aqui eu tenho um grupo carboxila. Aqui, olha, pessoal, é éster que eu tenho. O que mais? Aqui eu tenho álcool, já falei, né? Aqui eu tenho éster, que também já falei. Aqui eu tenho carbonila entre carbonos, a função é cetona. Aqui eu tenho o grupo carboxila, que é éster. Aqui também é éster. Aqui eu tenho heteroátomo entre carbonos, a função é éter. Na verdade, aqui, quando eu tenho um éter cíclico, pessoal, eu chamo de epóxido, tá? É um éter, mas chamo de epóxido, tá? Então, são basicamente essas funções. Éter, álcool, éster, amida, tá? São essas funções que eu tenho. Amida, álcool, éster, éter e tem cetona também. Eu falei para vocês, carbonila de carbonos. Tá? Só identificar as funções orgânicas aí.
Mais alguma dúvida? Professor, assim, é aquela coisa que o senhor falou, né? É a gente pegar, sentar e É. estudar e depois, quando tiver dúvida, trazer, né? Uhum, entendi. Mas A unidade 3 começou, e aí vocês já começaram a resolver a lista? a aula foi online, né? Foi, eu vou disponibilizar essa aula de hoje para amanhã, porque estou com dificuldade de baixar ela e compartilhar. O pessoal colocar lá no AVA, porque ela ficou grande demais. Mas aí eu vou ver e vamos resolver isso. Aí qualquer dúvida com relação aí à resolução, vocês mandem aí para os tutores de vocês que a gente vê o que a gente pode estar fazendo. De dar um suporte aí para vocês aí na resolução. Beleza, tudo bem. Certo? Certo. Então, para não ficar muito extensa também, já está com 1h30 que nós iniciamos. Vamos estar encerrando hoje por aqui. Se tiverem algum comentário para fazer, fiquem à vontade. Se não, estamos dando como encerrada a live de hoje. Tá bom? Boa noite a todos.